uma numerosa multidão. Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, ou à beira do caminho, como tem algumas traduções, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão, que eu volte a ter visão. E Jesus lhe disse: vai o teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Evangelho de Marcos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? E dizer que eu estava com saudade dos irmãos, porque eu estudo durante a semana, né? Aí eu só vou poder estar nos domingos. Mas se Deus quiser, ano que vem, eu estou aqui frequente. Mais ainda. Amém? Deus seja louvado pela vida de cada um de nós nessa noite. Irmãos, é o Evangelho de Marcos. É o Evangelho que apresenta Jesus como servo, como Filho de Deus, servo sofredor. Aquele que veio para ser crucificado para a salvação de muitos, amém? Ou da humanidade. Faz parte dos evangelhos sinóticos, que começa ali na nossa Bíblia, é Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm a mesma visão, relata a mesma história de Jesus, amém? Os mesmos relatos. Então essa é a tipo de introdução. E nós vemos aqui nessa passagem, Marcos ele está relatando sobre um homem que era conhecido como cego Bartimeu. Lembrando que Bar não era um nome próprio, e sim o pronome que era dado a ele. E Timeu era filho, aliás, pai dele, ou seja, Bar quer dizer filho, e Timeu era o pai desse homem conhecido como Bartimeu. Né? E aqui Jesus, nessa passagem que Marcos relata, era a última vez que Jesus ia passar por ali. Ele já havia falado com o jovem rico, já havia feito outras coisas ali no decorrer do capítulo 10. Falado sobre divórcio, amém? Abençoado as criancinhas, enfim. E ele vai rumo a Jericó. Ele já ia o quê? Já ia para Jerusalém, subir para Jerusalém para ser o quê? Crucificado. E na entrada, porque Jericó era uma cidade, vamos supor, uma cidade muito movimentada. Tinha a entrada, vamos supor que a entrada do Pio 12 vem de Santo Inês, quem vem de lá está entrando. Quem vem daqui da banda de Teresina, do Piauí, Pernambuco, Bahia, entra por cá. Então era uma cidade que ficava ali no meio, como um ponto estratégico comercial, certo? O Pio 12, se você não sabe, o Pio 12 também é um ponto estratégico comercial, porque fica na beira da BR, entrada e saída. E ele ia passar pela última vez ali naquela cidade. Quando Jesus andava, e uma grande multidão seguindo ele. Ali tinha os curiosos, os críticos, os religiosos que iam seguindo ele, certo? E quando ele chega na cidade, com certeza, porque há quem diga que outra multidão já esperava, porque quando alguém sabia, por exemplo, vai vir uma pessoa muito importante aqui para Pindoso, o povo já fica tudo ali na expectativa, esperando para receber essa pessoa. E com Jesus não era diferente. Quando ele ia para algum povoado, alguma cidade, uma aldeia na época, e à beira do caminho, como o Marcos está relatando, tinha
Bartimeu. Ele estava mendigando. E quando Marcos diz que ele, quando vai até Jesus, quando ele é chamado, ele solta a capa. Essa capa que ele usava era uma identificação. Porque naquela época, quem tinha alguma doença física, quem era, vamos supor, aleijado, cego, ou tinha lepra, era rejeitado pela sociedade e também era obrigado a pedir esmolas. Por mais que a Bíblia, lá no livro de Levítico, Deus manda para que os sacerdotes ou o povo que servia a Deus se importasse, mandava que se importasse com os necessitados. Isso não acontecia naquela época, certo? Por causa da religiosidade. E esse homem está na beira do caminho, mendigando, e essa capa era dada pelo governo para identificar, para quando alguém visse ele, que tivesse uma moedinha, ia lá e ajudava ele. E Jesus vai passando com aquela grande multidão, lembrando que Bartimeu ficou ali em um ponto estratégico, certo? E quando ele ouve falar que Jesus está chegando por ali, ou está passando, o que ele faz? Qual é a atitude dele? Qual é a atitude de Bartimeu? A primeira atitude, queridos, ele clama. Ele clama, ele não perde a oportunidade. Era a única oportunidade que ele tinha para receber ali a sua visão. Novamente, há quem diga que Bartimeu teve os olhos vazados. Não sei se é verídico. Olha, apesar da sua condição, ou seja, ele era cego, ele não perdeu a oportunidade de clamar, queridos. Talvez hoje é a sua última oportunidade. Aleluia. Talvez você que não teve encontro com Jesus, talvez hoje seja a última oportunidade que Deus está te dando. Então não perca essa oportunidade. Aleluia. Talvez também você já tenha clamado, já tenha orado, pedido a Deus para que Deus faça algo na sua vida, para que Deus faça algo na sua família, para que Deus faça algo no seu casamento. Mas aí você não vê resultado, não vê resposta de Deus. E por conta dessas condições, que muitas vezes você está clamando, está buscando e não vê resultado, às vezes por conta desse tipo de condição você perde a fé, para de clamar, para de buscar. Mas Bartimeu não, apesar da sua situação, ele não desistiu de buscar, de clamar por Jesus. Mendigo, desprezado, cego. Essa é a realidade que nós vemos, não só naquele tempo, mas nos nossos dias. Pessoas que vivem em situações de rua, muitas vezes desprezadas, não é assim? Ele poderia muito bem parar de clamar, porque a multidão falava para ele: te cala, ele não vai te dar atenção. Cala a boca, não incomode Jesus. Olha a tua situação. Ou seja, está fedendo, está suado, está sujo, está pronto disso no banho, deve estar com ano mesmo no banho. Mas em meio a tudo isso, ele não perdeu a oportunidade. Quanto mais ele mandava ele calar, mais ele clamava, queridos. Algumas pessoas que dizem que ele gritava. Sabe o que é isso? Gritar, queridos? Glória a Deus. Eu acho que aqui alguém já entrou numa situação assim que não via, olhava para um lado, olhava para outro, não via solução, e em vez de clamar, começou a gritar: Deus me ajuda, Deus me ajuda, essa situação eu não consigo resolver sozinho ou sozinha. Aleluia. Era a mesma situação que Bartimeu. Glória a Deus. Mendigo, cego, desprezado. Mas essa situação não impediu Bartimeu de continuar clamando a Deus. E muitas vezes nós paramos por menos. Às vezes é algo que nós vamos fazer: não deu certo, vou desistir. O meu casamento está desse jeito, eu vou desistir do meu casamento.
correu, insista, clame, busque, porque uma hora Deus vai virar esse cativeiro. Aleluia! Uma hora Deus vai virar, uma hora Deus vai reverter, converter essa situação, assim como Ele fez na vida do cego Bartimeu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Segunda coisa, ele persevera, apesar da oposição. E a oposição aqui, queridos, como eu já falei, era nada mais, nada menos do que o quê? A sua situação e a multidão. Essa multidão, ela sempre está presente em todos os lugares, tentando impedir que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. Quem lembra de Zaqueu? Quem era que queria impedir Zaqueu de chegar até Jesus? A multidão. Mas Zaqueu, ele foi esperto, estratégico, falou: não, eu sou baixinho, eu sei que essa multidão não vai me deixar chegar até ele, eu vou subir nessa árvore aqui e de lá eu vejo. Irmãos, o bom de Jesus, sabe o que é? Que quando a Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas, é uma verdade verídica, concreta. Em meio àquela multidão, pessoas importantes com certeza que estavam seguindo a Ele, a Jesus, Ele poderia muito bem dizer assim: eu não vou dar atenção para esse moço que ele está sujo na fé dele. Mas Ele fez o contrário. Ele manda chamar Bartimeu. Aí ele tem aquela conversa com ele, o homem mais importante da terra, daquela época e dessa época agora, começando com o mendigo, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que o firmamento de todas as coisas pela sua palavra e seu poder. Aleluia. Começando com o mendigo. Veja como Deus, Ele ama a sua criação, o ser humano. Mesmo em meio à oposição, Bartimeu não parou de perseverar em clamar. Ele continuou clamando, buscando, queridos, apesar da oposição. Ele não era digno de ser ouvido por Jesus. Era assim com muitas pessoas. Com certeza ele viu falar para ele: olha, por que tu está clamando? Por que tu está incomodando Jesus? Tu não é digno de ser ouvido por ele. Não é assim que muitas vezes pessoas falam de mim e de você? Muitas vezes pessoas chegam para você dizendo: ah, não tem mais jeito não, isso aí vai morrer nas drogas, ah, essa Satanás não tem libertação para ela não. Mas Jesus, ele chega primeiro, aleluia, para fazer diferente na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas pessoas emprestam a boca para o diabo, para desanimar as pessoas com palavras desmotivadoras. Às vezes você está perdido a alcançar a bênção, aí chega alguém com a boca usada pelo diabo e diz: não vai dar certo não, fulano já tentou, não deu certo. A última palavra vem de quem? Da boca de Deus. Ouça o que Deus fala. Aleluia. Quando alguém vier para te desanimar com palavras que não vão edificar a sua vida, que não vão trazer esperança, use como degrau para você subir e alcançar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais eles mandavam ele calar a boca, e mesmo que ele gritava, que ele perseverava, porque quanto mais eles diziam cala a boca, servia como combustível para dar força para ele clamar cada vez mais. Aleluia. É assim que nós temos que fazer quando quisermos alcançar o propósito. Aleluia. Glória a Deus. É não dar ouvidos a terceiros.
E Bartimeu, no finalzinho, ele é respondido, depois de tudo isso que ele passa, Jesus chama ele e diz: que queres que eu te faça, Bartimeu? Senhor, é simples. Para o Senhor é muito simples. Eu quero só ver novamente. Eu não quero riquezas. Isso aí vem depois. Eu quero só voltar a enxergar, queridos. Aleluia. Você que está passando por uma situação, glória a Deus, que só você e o seu íntimo sabe o que você está passando ou o que você tem passado, porque não existe ninguém que está 100%, ninguém nessa terra que está 100%. Oh, aleluia. Você pode estar em bens materiais, você pode ter condições e tudo, mas muitas vezes o psicológico seu está abalado, muitas vezes precisa de uma cura no emocional. Ninguém está 100%, querido, mas nessa noite eu quero dizer para você: não deixa essa situação te fazer desistir de clamar ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus, buscando, não vemos resultado, aí vem a angústia, vem a aflição, e nós pensamos em parar, em desistir. Mas essa noite eu quero dizer para você: não desista, não desista de clamar a Deus, não desista de buscar o Senhor. Faça como o salmista no Salmo 50 que diz: clame a mim no dia da angústia. Ou seja, o salmista está dizendo que é para nós clamarmos a Deus no dia da angústia. Aleluia. Porque nós sabemos que Deus, Ele sempre ouve o nosso clamor e desce para nos ajudar. Aleluia. Porque foi assim que aconteceu com o povo de Israel, que estava 400 anos sendo escravizado no Egito. Mas o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, eu tenho visto e ouvido atentamente a aflição do meu povo e ouvido o seu clamor, e eu vou descer para livrá-los da aflição de Israel, do Egito. Aleluia. Ele sempre está atento para ouvir o nosso clamor, queridos. E o bom de tudo é que Deus, quando Ele ouve, Ele resolve. Ele não deixa para amanhã ou para depois. Ele resolve, queridos. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Esse homem clamou, ele não desistiu, e Deus respondeu. Jesus respondeu, Ele deu a sua vitória, a sua cura. Eu não sei o que você está buscando da parte de Deus, se é uma cura no corpo físico, se é uma cura espiritual, ou se você está buscando a salvação do teu ente querido, da família. Mas nessa noite eu quero te dizer: não desista de clamar, não desista de buscar a Deus, porque no tempo certo Ele vai te ouvir e vai, aleluia, te dar essa vitória no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 18 diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei de socorro ao meu Deus, aleluia, e do seu templo Ele ouviu a minha voz, aleluia, glória a Deus. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos, aleluia. Por mais que o adversário diga: porque você está clamando, está gritando, está orando, Deus não está ouvindo. Queridos, isso é mentira do diabo. Deus, Ele ouve sim os nossos clamores, as nossas orações, e desce para dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E para entrarmos, irmãos, para a conclusão, Jesus, Ele sempre andou, quando Jesus andou pela terra, Ele sempre andou ajudando as pessoas espiritualmente e fisicamente, curando. Amém? Jesus, Ele nunca desprezou ninguém que chegou até Ele pedindo algo. Ou já, todas as pessoas que foram até Ele tiveram a vida transformada. O exemplo disso é você que está aqui hoje. Um dia você chegou até Ele e teve a vida transformada. Esse homem aqui, ele recebe a cura
Porque a partir daí eles conhecem Jesus, já conhecia, porque ele ouvia falar. Por isso que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. Ele sabia, mas ele só em saber e ouvir falar, ele não estava satisfeito. Eu quero ver esse homem. Eu quero tocar nele, ver os olhos dele. Que foi o que aconteceu? Tem algumas traduções que diz que quando ele recebe a cura, logo ele segue Jesus pelo caminho. Glória a Deus, o segredo está aqui. Não é só chegar na presença: ah, Senhor, eu quero ser curado, ah, Senhor, eu quero ser, eu quero isso, eu quero aquilo. Na hora que Jesus está, a pessoa abandona o abençoador, que é o mais importante na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.